Sejam bem-vindos à nossa live de todos os domingos. Uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Então vamos dar um tempinho para que o Instagram avise, que todos possam entrar e participar conosco. Então, bem-vindo ao Samu Florencio, ao Pita também, que está conosco. Esse eu não sei, tem algumas iniciais aqui, mas seja bem-vinda também. Tá bom, gente? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite, iniciando o ciclo de palestras do Setembro Amarelo. E aí eu pergunto se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu estou com o Pita, dá um joinha aí se você está conseguindo me ouvir de forma correta, para que eu possa continuar aqui. Então nós estamos iniciando o nosso ciclo de palestras do Setembro Amarelo. Prevenção e combate ao suicídio, valorização da vida. Então é com muita alegria que nós estamos aqui juntos para darmos continuidade a estes estudos que tanto nos faz bem. A Alda Maria também, seja bem-vinda, está conosco. Marcelo Mendes. Pita está falando que está um pouco baixo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Está conseguindo? Melhorou, Pita? Melhorou? Boa noite. Boa noite mais uma vez a todos. Tá bom, meus queridos? Então, vamos fazer como de costume a nossa prece inicial. Vamos fazer a nossa reflexão, aquietando os nossos corações, as nossas mentes, buscando a sintonia com os amigos espirituais que estão conosco nesse instante. Cada um de vocês em seus lares, em suas casas, os outros também que ouvirão após, que também possam aquietar os corações e nos preparar para a nossa prece inicial. Então nós fazemos sempre aos domingos, esse mesmo horário, esta live, mantendo sempre acesa a chama da doutrina espírita em nossa vida, buscando sempre a comunhão com os espíritos que dirigem os trabalhos da nossa casa espírita e também fazendo as vibrações para o retorno às atividades presenciais, que se tudo correr bem, agora em outubro nós vamos retomar as nossas atividades presenciais em nossa casa espírita. Tá? Então, nesse instante, elevamos os pensamentos a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, aos amigos espirituais que se encontram conosco nesse instante, rogando o amparo e a proteção para mais este trabalho da nossa casa espírita. Que possamos todos juntos, reunidos, em nome de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que possamos todos juntos agradecer por este momento e desta forma, rogando a proteção de Deus, darmos por iniciado nosso estudo da noite de hoje. Tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos fazer a nossa tarefa da noite de hoje, abordando um tema atual, um tema que nos chama a atenção. E é um tema que eu trato com muito respeito, eu trato com muito cuidado, porque diz respeito a cada um de nós que estamos aqui encarnados e que passamos por vicissitudes, que passamos por situações de desafio, por situações de dificuldade, de todas as ordens. Então diz respeito a cada um de nós o estudo que nós iremos fazer na noite de hoje e como tema sugerido, diga não ao suicídio. Então eu vou fazer a abordagem deste tema buscando as bem-aventuranças. Então é o momento em que o nosso Mestre Jesus, ele dirige a sua palavra ao coração de cada um de nós. E o interessante é que Jesus, nas bem-aventuranças,
todas aquelas palavras não ficaram presas àquele tempo, aquele momento cronológico. As bem-aventuranças, elas estão mais vivas do que nunca no nosso momento, no nosso tempo presente. E é desta forma que nós vamos buscar fazer essa ponte de ligação das palavras de Jesus com o que está acontecendo hoje com a humanidade. Então, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata deste tema de uma forma brilhante. E é tão interessante porque é o capítulo 5º e o capítulo 6º, um complementa o outro. O capítulo 5º, ele aborda essa vicissitude humana, os sofrimentos humanos, as causas do sofrimento, as situações em que nós passamos que nos tiram o chão, que nos deixam desolados. E logo em seguida, no capítulo 6º, do mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec ele já traz uma mensagem do próprio Cristo consolando cada um de nós dessas vicissitudes pelas quais nós passamos. Então, o nosso estudo da noite de hoje, ele baseia-se nas bem-aventuranças, que diz o capítulo 5º, bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. E aí muitas vezes a gente, fazendo um estudo, passando o olho, bem-aventurados aflitos, significa o quê? Será que é bom ser aflito? Não, não é bom ser aflito. E nós devemos entender a segunda parte, né? Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então é uma bem-aventurança porque essa aflição, ela pressupõe uma consolação. E é sobre essa consolação que nós iremos trabalhar na noite de hoje, porque precisamos de palavras que nos encorajem. Mas não é somente as palavras que nós necessitamos, porque a condição humana necessita de um algo a mais. Ela necessita ser tocada nas suas fibras íntimas, nas suas fibras mais intrínsecas que dizem respeito ao sentimento humano. Não apenas a palavra, mas ao gesto, ao olhar, à atenção que se é dada à condição da criatura humana. Porque se hoje nós já não nos duelamos mais, então se hoje nós não temos mais a condição de uma lei de vingança, né? Nós hoje muitas vezes somos regidos pela lei da indiferença. Então nós devemos vencer essa indiferença a fim de enxergarmos o outro, não apenas com palavras, com conclusões lógicas, com um aparato, de certa forma, científico. Não que a ciência não seja importante, ela é muito importante, ela cumpre o seu papel junto à humanidade. Mas nós precisamos ir um pouco além quando se trata do tema suicídio, quando se trata do tema valorização da vida. Uma pessoa que está envolvida neste processo, ela se encontra em fases distintas. São as pessoas que planejam o suicídio, existem as pessoas que acalentam a ideia, mas não chegam a planejar o suicídio, e existem as pessoas que avançaram essas duas etapas e consumaram o ato, mesmo que esse ato não tenha ocorrido na perda da sua condição de vida, mas consumaram o ato. Então passa por esses três processos. Então são três condições que precisamos não ser indiferentes, que precisamos sim olhar e observar
de uma forma mais amorosa, de uma forma mais humana. Porque o ponto principal dessa desolação, o ponto principal disso é quando nós perdemos o sentido da nossa vida. E olha que hoje não está difícil a gente perder o sentido da nossa vida. Precisamos estar muito centrados no agora, no presente, porque nós estamos conversando aqui. Eu estou olhando para um software que distribui toda essa informação para aqueles que acessarem nesse exato momento. Mas eu preciso muito bem entender quem eu sou, onde eu estou e o que eu desejo da minha vida. Então eu preciso me localizar, eu preciso estar presente. E estar presente hoje está sendo um artigo de luxo. Estar presente hoje está sendo algo muito desafiador. Porque muitas vezes nós queremos antecipar os fatos que ainda estão por vir. E no momento em que queremos antecipar este fato, deixamos de estar presente. Então, deixamos de ter um referencial para a nossa vida. E isso é muito fácil de desembocar, de chegar a um ponto de perda de identidade, de perda de localização, de perda de sentido. Então é sobre isso que nós precisamos falar. Porque a valorização da vida, ela ocorre quando essa vida tem um sentido. Quando ela traduz um sentido para a minha existência. Quando ela traduz um sentido para os meus dias. Quando ela traduz um sentido para o meu levantar todas as manhãs, para desenvolver o meu trabalho, desenvolver os aspectos relacionados à minha família, aos estudos, à educação e à criação dos filhos, o relacionamento como um todo. Então tudo isso tem que traduzir um sentido muito profundo na minha condição humana. E se isso não traduz um sentido, eu fico à mercê dessas circunstâncias que caracterizam o nosso momento. Então é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico e parece que se nós não acompanharmos a gente vai ficando para trás. E ao acompanhar nós perdemos o prumo de nossa vida. Muitas vezes isso chega assim de repente, quando a gente vê já aconteceu. Então é difícil nós conseguirmos transitar por toda essa demanda que as coisas impõem a cada um de nós, a situação, todo esse momento, eles impõem a cada um de nós e estarmos centrados aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Então é muito difícil. Eu observo isso muito pelo próprio uso dos celulares e o próprio uso da internet também. Então o próprio celular ele é feito para nos deixar de certa forma ligados, antenados, e isso descamba para uma ansiedade. E essa ansiedade ela nos tira do nosso centro, ela nos tira do nosso eixo, porque a gente vai estar passando o dedo no celular, tendo a impressão que estamos nos enriquecendo com conhecimentos, mas aquilo tudo não passa de uma superexcitação de um mental, de um corpo mental mais prático, mais voltado para a resolução dos problemas que ainda são muito caros a cada um de nós, que é desenvolver esse corpo, satisfazer, na verdade, não é desenvolver, porque já está desenvolvido, é satisfazer os apetites do nosso corpo emocional. Então somos seres emocionais que precisamos sim trabalhar a questão da razão, trabalhar a questão de um emocional mais elevado, um emocional que traduz uma condição humana na sua real acepção da palavra.
Então muitos estudiosos eles se referem à condição humana de hoje como o homem é um animal melhorado. Ele vive em torno de reproduzir-se e manter a sua sobrevivência de forma confortável, de forma mais prazerosa. Então, tudo aquilo que nós buscamos com o nosso mental, com esse mental prático, é para satisfazer esses apetites. E isso tudo tira-nos do nosso centro, da nossa razão, tira-nos do eixo em que devemos progredir na vida. Então, quando não são atingidas essas demandas de um emocional voltado ao animal, a gente perde o sentido. Então, nessa perda de sentido vem para nós os infortúnios. E é tão interessante porque os infortúnios, eles fazem parte da vida de cada um de nós. Não tem uma criatura humana na Terra que não passe por infortúnios. Todos nós passamos por algum tipo de infortúnio. E no Evangelho de João, capítulo 16, 33, Jesus fala também, porque Jesus passou por esses infortúnios. Mas ele diz no Evangelho de João, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então é alguém que está próximo de nós, é alguém que tem na sua responsabilidade principal o comando do planeta Terra e a salvação de cada um de nós. E quando eu falo salvação, é nos libertar da nossa ignorância. E essa ignorância, ela é tão brutal que nos faz sofrer, que nos faz promover guerra, promover fome. Então precisamos ser acordados dessa ignorância. E as pessoas falam assim: mas isso não vai acontecer nunca. Isso não vai acontecer porque a humanidade ela tem o mal dentro de si e esse mal é intrínseco, esse mal já vem com... Não, muito pelo contrário. Tenho uma oportunidade, né, eu estava lendo um dia sobre um autor de um dos livros, de uma série de livros da teosofia, Krishnamurti, e ele teve a oportunidade de usar a palavra na ONU e discorreu sobre a pacificação e o melhoramento contínuo da humanidade a partir do ser humano. E aí de repente levantou da plateia e falou assim: olha, isso tudo que você está falando é muito bonito, só que esse mundo nunca vai acontecer. E aí ele, muito calmamente, muito tranquilamente, ele levanta-se, olha para o cidadão que proferiu a mensagem e falou assim: se hoje você fizer a melhoria íntima, você nunca mais irá ver o mundo da mesma forma como você vê hoje. Então, isso depende de cada um de nós, de olharmos, de fazermos primeiro essa melhoria íntima, essa reforma íntima, fazermos primeiro esse trabalho interno, e aí sim nós olharemos para o mundo de uma forma diferente. É isso que os grandes mestres de sabedoria e que Jesus, no comando do nosso planeta, no comando, na direção de cada um de nossas existências, de cada um de nós, ele espera que nós tenhamos essa determinação e essa direção que nos promove à liberdade. Então, por que Jesus fala assim: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo? Por que Jesus venceu o mundo, né? Nós não somos Jesus, é lógico, né? É um espírito puro. Jesus é um espírito puro, é um espírito co-criador junto com Deus. Ele co-criou o planeta Terra, e esse planeta em que nós habitamos é um projeto, né, de Jesus, né, onde ele co-criou tudo que existe no nosso planeta, desde a atmosfera, o relevo, as montanhas, os mares, todos os minerais, tudo que existe sobre a Terra e no ambiente em que envolve a Terra é criação
de Jesus. E a gente vai ver isso muito no Evangelho de João. João Evangelista, ele vai falar sobre essa cocriação de Jesus no nosso planeta, do planeta Terra. Então a gente está falando de um espírito puro, de um espírito superior, um espírito puro, e que ele sabe o que se passa, né, dentro de cada um de nós. Então, por que ele venceu o mundo? Por que ele nos pede coragem? Porque toda a missão de Jesus foi dirigida por ele sem desviar-se sequer 1 milímetro da proposta de Deus. Então houve um planejamento de Jesus junto com o Criador, junto com Deus, para estar aqui. Esse planejamento foi cumprido à risca. Ele não se desviou nenhum instante desse compromisso. Então ele se manteve fiel ao planejamento. Ele manteve a sua fidelidade ao Criador. Então, fidelidade foi o verbo que Jesus utilizou para vencer todas essas aflições do mundo. Então, essa fidelidade é o que precisamos construir dentro de cada um de nós. Uma fidelidade a um projeto muito maior do que a nossa existência física. A nossa existência física é um corte de todo um processo evolutivo, ou seja, as existências físicas representam um corte de todo um processo evolutivo. É como assim, de uma forma bem, vamos dizer assim, simplista, a gente estudasse o mês todo, né, na nossa casa, estudasse tendo os tutores, os professores como tutores, e aí a gente tirasse um dia daquele mês para realizar uma prova escrita, uma prova oral, uma prova prática. Então esse dia que nós tiramos para fazer a prova representa o nosso processo encarnatório aqui no planeta Terra. E os outros 29 dias representam uma vida no mundo espiritual, uma vida de preparação, uma vida de desenvolvimento, de evolução também, mas aí a gente precisa fazer uma prova, porque essa prova, para que ela tenha resultado, ela exige uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência, de uma forma brilhante, ela se dá aqui no planeta Terra, através do que a teoria chinesa, né, de Buda, chama de a teoria do impacto. Então o impacto, ele gera em nós consciência. O impacto se dá pelo contraste. O contraste de ora está encarnado, ora está desencarnado, isso gera em nós consciência. Então é para isso que nós estamos aqui. Nós vivemos situações de contraste com o objetivo princípio de gerar em nós consciência. Consciência de quê? Consciência de que somos espíritos imortais. Consciência de que a carne, de que o corpo físico, ele se apresenta para nós como uma escola de aprendizagem contínua, 24 horas por dia. E é muito interessante que a gente precisa de um recreio, né, nessa aprendizagem contínua. Esse recreio se dá no momento do sono do corpo físico, porque é só o corpo que dorme, a gente não dorme. Nós não precisamos dormir. A gente continua lúcido e angariando os recursos do plano espiritual para darmos prosseguimento a essa prova que é inerente à nossa condição humana. O homem não sobreviveria se ele não dormisse, se esse corpo não repousasse e o espírito se libertasse momentaneamente, nós nos libertássemos momentaneamente do corpo que nos envolve, do corpo que nos serve de instrumento, né, para a nossa evolução. Então essa fidelidade de Jesus a um projeto divino promoveu a sua vitória. E o que essa fidelidade ela quer dizer para cada um de nós? O que Deus espera de cada um de nós diante desse nosso tempo atual?
Então, como eu tive a oportunidade de falar, nós vencemos aquela lei a lei que se chama a lei da vingança. Nós vencemos a lei da vingança, mas agora predomina uma lei que é tão pior quanto a lei da vingança, que é a lei da indiferença. E o que Deus espera de cada um de nós nesse contexto de um mundo de provas e expiações, no contexto de um mundo em que cada vez mais estamos ansiosos, estamos deprimidos, temos crises de ordem espiritual e moral? O que Deus espera de cada um de nós? E aí vem duas propostas. Deus espera de cada um de nós a solidariedade e a responsabilidade. Solidariedade e responsabilidade. E responsabilidade nós devemos ter um cuidado para não confundir com culpa. E a gente precisa entender bem o que é esse conceito de responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela antecede a ação. Ela antecede, por exemplo, né, a nossa casa espírita, né, ela foi idealizada para a divulgação da doutrina espírita. Então, estão lá as pessoas, né, que participam da nossa casa espírita e o público que vai lá assistir às palestras, tomar o passe, fazer os estudos. Então, esse público que está lá, ele precisa de todo um aparato para que se exerça as melhores condições para que se usufrua desse momento de estar na casa espírita recebendo estudo, recebendo os passes e tudo. Então, tudo é pensado para que se ocorra, ou se ocorrer alguma situação que ponha em risco a vida daqueles participantes, que aquela situação ela possa ser, no mais curto prazo possível, ser dirimida, ou ser diminuída, ser mitigada. Então, nós temos um plano de combate a incêndio, nós temos um plano de evacuação, nós temos isso, aquilo, outro. Então, se algo acontecer, né, nós não seremos culpados pela ação, nós seremos responsáveis, porque a responsabilidade é do compromisso firmado, e esse compromisso é um compromisso moral, firmado com o público, de manter a casa em condições perfeitas de utilização, seguindo todas as regras de segurança. Então ninguém pode chegar assim e falar assim, olha, o centro, a Casa Espírita Capitão Vedramini foi culpada pelo acidente que ocorreu. Não. Somos responsáveis. Responsáveis porque tudo foi pensado com muita responsabilidade. É isso que a gente precisa entender, que a responsabilidade é sempre anterior à ação. E essa responsabilidade diante de nossos irmãos que passam por situação de desvalorização da vida, de tentativa de suicídio, a nossa responsabilidade é que eles sejam notados. Ou seja, nós temos a responsabilidade de notarmos o nosso irmão que está ao nosso lado. Nós temos a responsabilidade de olhar para o olho do nosso irmão e entender o que está se passando com ele. Eu lembro uma oportunidade, né, passeando com a minha esposa no Parque do Dondinho, aqui na nossa cidade, Três Corações. E aí eu caminhando com ela, ela ficou para trás, e aí quando eu vi, ela estava conversando com a moça. A moça estava sentada num daqueles aparelhos que existe para fazer atividade física, ali no Parque Dondinho. Minha esposa estava conversando com ele, eu fui na frente e depois ela me contou. Ela disse, não, eu passei. Quando eu passei, eu vi que a moça estava muito triste e começou a chorar. E aí eu perguntei o que ela estava passando. Ela não quis falar nada, mas aí eu conversei um pouco com ela, né, e falei que ia tudo ficar bem, tudo, se ela queria conversar, e a moça só agradeceu. Então, esse trabalho de não deixar passar essas situações compete a cada um de nós. É nossa responsabilidade observar o nosso irmão, aquele que está ao nosso lado, promover esse gesto de acolhida, né? Esse gesto de acolhida. Eu percebo muito isso nas palestras presenciais, quando esse público está me acolhendo com o olhar ou quando ele está me rejeitando com o olhar. Eu percebo
quem é divulgador, palestrante, ele percebe quando está sendo acolhido ou quando está sendo repelido. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque Jesus coloca na nossa frente pessoas que necessitam desse acolhimento, que necessitam dessa aproximação, desse olhar, e é através de coisas simples, é um sorriso, é um gesto, e eu falo assim, não, eu ando sempre de cara fechada, eu ando sempre carrancudo, então cadê a minha responsabilidade perante o meu irmão? Perante aquele que divide comigo a existência nesse planeta, né, nesta cidade. Eu não vou agir desta forma porque que vão pensar de mim, né? Então a gente muitas vezes está abrindo mão de uma ferramenta que Jesus se utiliza para ajudar o nosso semelhante simplesmente por questões de ordem inferior, por questões que muitas vezes nós vamos até nos envergonhar mais lá na frente. Então isso é importante que a gente entenda, que a gente compreenda o nosso papel junto a esses irmãos que Deus, que Jesus coloca no nosso caminho para que nós possamos acolher, que nós possamos trabalhar através de um gesto, de um sorriso, de um aperto de mão, ou mesmo através de uma palavra. E que a gente possa cumprir esse nosso papel, não tendo essas pessoas como anônimas, né? E aí o que a gente pode dizer de uma pessoa, né, quer seja da nossa família ou do nosso círculo de conhecimento, o que nós podemos dizer de uma pessoa que tenta, que planeja, que acalenta a ideia do suicídio? O que a gente pode dizer, né, dessa pessoa? O que a gente pode tentar entender sobre isso? Porque falar de valorização da vida é falar de um aspecto muito amplo, né? Não só daquele que está ali planejando, acalentando a ideia, como também daquelas pessoas que envolvem essa população, que envolvem esse irmão, ele está inserido em algum grupo, em algum agrupamento. Então, a primeira coisa que a gente deve buscar entender é ter consciência da nossa responsabilidade para com estes irmãos. E essa responsabilidade, ela vem através do próprio ensinamento de Jesus. E no Evangelho, logo lá na Gênesis, a gente vai ver a intervenção divina junto a Adão e Eva, quando eles cometem algo que é errado, quando eles planejaram e cometeram algo que era errado, diferente do combinado, e que o Senhor, né, Deus, procura eles no Jardim do Éden. A gente tem que entender Deus de uma forma, não literalmente, né, porque Deus não procura, né, então esse Deus é algo que faz essa intermediação nesse momento, né, em que é traduzido isso para o livro, né, a Gênesis. Então, quando ele procura, Adão e Eva se escondem. Então só se esconde quem está devendo alguma coisa. Então ali já vem aquela punição, aquela punição interna, né, de dizer assim, eu fiz algo errado, então eu tenho que me esconder. Mas só que Deus, ele não coloca culpa, mas ele responsabiliza Adão e Eva, que a partir daquele momento eles vão ter que assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. Então, é uma coisa interessante, né, da gente tratar com o suicida, da sua responsabilização, né, mas isso num momento ainda de tomada de consciência, né, de tomada de consciência. Da mesma forma, acontece com Caim e Abel. Então, Deus pergunta para Caim, Caim, cadê o seu irmão? Né? Então, pergunta para nós, cadê aquele irmão que estava passando por situação de desvalorização da vida e tentando suicídio? Cadê o seu irmão? E aí Caim responde, o que eu tenho a ver com esse meu irmão? Né? Não sei, está por aí. Só que a pergunta, quando Deus faz a Caim, ele já sabe o que tinha acontecido. Então ele já
prescrutou o que estava no íntimo de Caim. Então a responsabilização de cada um de nós por termos junto a esses nossos irmãos esse movimento de identificar, de buscar saber o que está acontecendo e de não ficar apenas naquele momento de buscar deixar para lá ou ver o que vai acontecer, né? Então, eu acho interessante isso, porque quando a gente busca esse confronto, quando a gente busca o outro, quando a gente nos responsabiliza por não deixar que o outro cometa algo que atente contra a sua própria vida, a gente recebe um auxílio muito grande do plano espiritual. E eu lembro, né, no meu ambiente de trabalho, no momento em que nós estávamos reunidos, um companheiro falou assim: olha, eu estava de serviço à noite e quando vi passar um vulto na noite, naquela penumbra da noite, me bateu no coração a ideia: vai lá ver o que está acontecendo. E quando esse meu amigo foi lá ver o que estava acontecendo, né, esse vulto era uma pessoa que tinha jogado sua identidade na lata do lixo, tinha jogado seu aparelho celular na lata do lixo e estava com a corda na mão para se enforcar. E aí ele chamou esse rapaz, né, que ele tinha vislumbrado como um vulto, e ali, a partir daquele momento, ele começou um atendimento e o tratamento, né, médico, hospitalar, psicológico e tudo. Então o ato não foi consumado porque esse amigo que estava de serviço à noite, ele não foi indiferente a um vulto que passou. Né? Muitos de nós somos indiferentes e perdemos a oportunidade de, quem sabe, ajudar um companheiro que está perdido, que ele não sabe onde ele está, ele perdeu o sentido da vida. E ele foi lá e ajudou, e buscou se inteirar do que estava acontecendo. E isso fez a diferença na vida desse irmão, né, na vida desse companheiro. Então, é interessante como a gente precisa despertar em nós esse sentimento de olhar para o outro, não de deixar passar, de buscar essa responsabilização, né? E algo que nós precisamos desenvolver no companheiro ou na companheira que passa por essa situação de desvalorização da vida. A gente tem condições de chegar nesse irmão, de chegar nessa irmã e trabalhar com ele, o sentimento de responsabilização, né? É um sentimento de responsabilização. E esse sentimento de responsabilização, ele vem a partir do momento em que você tem consciência do seu erro. Tem consciência de que algo está errado na sua vida. Então, que está precisando de alguma coisa que dê um sentido. E, infelizmente, nós vivemos num momento em que tudo contribui para que a gente não assuma a responsabilidade das coisas, para que as coisas passem por nós e que a gente não assuma a responsabilidade. Não fui eu. Quem quebrou o copo? Não fui eu. Quem foi? Não fui eu. Quem foi? Foi minha mão. A mão quebrou o copo, mas eu não assumo que foi eu que agi, que fui eu que realmente fiz aquele ato, né? aquela situação. E isso, né, quando não bem trabalhado, gera em nós essa fuga. Então essa fuga já é alimento para a perda de sentido da vida. E ao contrário, quando nós assumimos a responsabilidade dos nossos atos, né, quando nós temos essa ideia de responsabilização, ou seja, quando nós assumimos a culpa, né, e aí eu vou utilizar a palavra culpa por quê? Porque quando nós assumimos a culpa, isso é algo de bom em nós, porque você está assumindo que está errado. Se parar aí, é um problema.
né? A gente não pode parar na culpa. Primeiro assume a culpa e depois o próximo passo, né? Age com responsabilidade, ou trabalha através da responsabilidade, para dirimir aquele erro, para dirimir aquela situação que nos fez ter esse sentimento negativo, né? Então, essa consciência de culpa, ela gera em nós uma responsabilidade. Agora, a consciência de culpa é muito diferente, mas muito mesmo, de complexo de culpa. O complexo de culpa é algo que nos arrasta para o suicídio. Porque o complexo de culpa é aquele que diz assim, olha, quando a gente fala para uma pessoa que tentou suicídio, diz assim, olha, você tem uma vida muito boa, você tem a sua família, você tem seus filhos. Aí a pessoa com complexo de culpa diz assim, eu não mereço minha família, eu não mereço meu filho, vou ter que me matar. Isso é uma pessoa com complexo de culpa. Tudo vai cair em cima dela, tudo de errado tem que ser com ela. Mas veja bem, você tem um trabalho, você tem um emprego, é bem remunerado. Aí esse complexo de culpa diz assim, eu não mereço esse emprego, eu não mereço ser bem orientado, ser bem remunerado. Muito pelo contrário, o que eu mereço é a morte. Então isso é o complexo de culpa, a gente tem que fugir dele, né? Conversar com esses irmãos para fugir do complexo de culpa. É tão interessante essa fuga do complexo de culpa, de não viver esse complexo de culpa, e a gente lembra muito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um assassino, ele perseguiu a igreja, ele perseguiu os cristãos, ele matou o seu cunhado, né? Ele matou o irmão de Abigail, Estevão, né? Apedrejado. E aí ele saiu em busca de Ananias para matar Ananias, e quando ele se depara com Jesus, e Jesus fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E é naquele momento do encontro de Saulo de Tarso com Jesus, ele cai em si. Só que quando ele cai em si, vocês acham que Saulo de Tarso vai ter complexo de culpa? Que ele vai, nossa, mas eu fiz tanta coisa errada, agora eu sou um reprovado, alguém que não tem mais jeito. Não, muito pelo contrário. A primeira coisa que ele pergunta, ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Não tem momento para culpa, não tem complexo de culpa nenhum em Paulo de Tarso. E ele fala sobre isso na carta aos Coríntios, quando começaram a questionar para Paulo, lá, não, mas você está falando aí do Cristo e tudo, mas você foi um assassino, você foi isso, aquilo, outro. E aí está lá anotado no Evangelho, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 5, ele fala o seguinte, isso Paulo de Tarso falando, né? Eu não julgo a mim mesmo, em nada minha consciência me acusa, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é que me julga. O Senhor é que me julga. Então, não existe complexo de culpa. Não existe complexo de culpa. Então, esse complexo é que nos faz realmente acalentar a ideia do suicídio. Né? Por quê? Porque tudo o que acontece é minha culpa. Né? Tudo. Responsabilidade não existe, é culpa. Né? Então, eu não mereço ser feliz. Né? É minha culpa. E aí vem aquele pensamento na sua cabeça, olha, dá cabo logo da tua vida, dá fim nessa tua vida, porque você é uma pessoa que, se ficar no meio da sociedade, vai trazer muito mais prejuízo do que benefício, então já acaba logo com isso. Né? Tipo a pessoa que está me ouvindo agora, esse rapaz aí que está falando aí, esse cara que está falando aí, ele não está falando nada com nada, né? Então já dá cabo da tua vida, já acaba logo com isso, que a vida não tem sentido. Então isso é o complexo de culpa se instalando em nossa mente. Então nós devemos dizer não ao complexo de culpa. Não. Né? Nós devemos assumir a responsabilidade pelos nossos atos. E aí, concluindo a nossa tarefa, o nosso estudo da noite de hoje, nós finalizamos dizendo assim, qual é o mecanismo que nós vamos utilizar para vencermos esse complexo de culpa, vencermos a ideação suicida, vencermos esses sentimentos que nos afastam do nosso objetivo primordial, do nosso crescimento primordial. Então, nós podemos resumir na busca pela serenidade.
o conforto do nosso coração mediante o entendimento da lei divina, o entendimento do Evangelho, buscar serenidade, pedir a Deus a serenidade nas nossas orações, né? Se nós estamos passando por situação desse tipo, que a gente peça a Deus serenidade, que a gente peça a Deus a condição de entendimento, de pacificação. Nem vou entrar muito no entendimento, porque o entendimento é razão, e quem está passando por essa situação não entende muito as coisas, não entende muito bem as coisas. Então pedir a serenidade para que o coração seja transformado em um bálsamo de paz, para que a paz possa se instalar diante dessa crise toda que nós estamos vivendo. Porque nós não damos conta de tanta coisa que a gente está vivendo, a gente não dá conta. Então nós temos que pedir a Deus essa serenidade. E essa serenidade, ela nos vai preservar da loucura. E ela vai dar algo muito importante para nós, que é a esperança, né? E a esperança, com esperança a gente nunca vai pensar em dar fim da nossa vida. Nunca. Nunca vamos pensar em suicídio com esperança, né? Porque o suicídio é quando a gente não vê luz no fim do túnel. E quando nós trabalhamos esse sentimento da serenidade, pedir a Deus serenidade, a gente tem com isso a esperança. Esperança de que algo vai acontecer, de que algo vai melhorar, e como realmente vai melhorar sim. E um exemplo maior disso é Viktor Frankl, que na Segunda Guerra Mundial ele foi obrigado pelos alemães a fazer a eutanásia com as mulheres, as esposas dos alemães que tinham problemas mentais. Então tinha que fazer uma limpeza das mulheres com problemas mentais, né? As alemãs que tinham problemas mentais. E Viktor Frankl se recusou a fazer isso. E Viktor Frankl era judeu, foi para o campo de concentração, né? Mas ele se recusou a fazer algo que não trazia para ele essa paz, essa esperança, essa serenidade. Como é que vai ficar a cabeça dele, né, matando essas pessoas que têm apenas um problema mental? Então ele via de uma outra forma. Ele via isso de uma outra forma. Então isso tudo dá o quê? Uma fé no futuro. Dá uma vontade de viver muito grande, né? Então o que a gente precisa falar para uma pessoa que está pensando em suicídio? Que ela se abra para a vida e tenha esperança. Que ela se abra para uma experiência nova na vida, né? E a gente não pode propor para ela nada muito difícil e nem tentar explicar muitas coisas, né? Porque ela não vai entender, ela vai sentir, né? Então que ela se abra para um sentimento de experienciar algo novo. E aí nós lembramos de Santo Inácio de Loyola, quando ele diz que as principais experiências do ser humano estão em dois verbos, né? As principais experiências do ser humano estão na desolação e na consolação. Então, quando estamos desolados, nós temos uma experiência fantástica humana. Quando nós estamos consolados, nós temos outra experiência fantástica. Então, o que a gente precisa dar para estes irmãos que acalentam o suicídio como uma ideia? Nós devemos dar consolação. Ou seja, consolação é dar um solo para que eles pisem. Porque não é raro que a pessoa que passa pela situação do suicídio diga assim: olha, eu estou sem chão, então eu estou sem chão, vou cometer suicídio porque eu estou sem chão. Não, a gente vai dar um chão para eles, a gente vai dar um solo para que eles possam caminhar. Porque nós fomos feitos para caminhar uns com os outros, a gente foi feito para ficar sozinho. Então quando a gente está sem solo, a gente fica sozinho, a gente fica flutuando por aí. Quando a gente consola alguém, ou seja, dá um solo para alguém, a gente faz com que essa pessoa passe a se sentir responsável por alguma coisa, por alguém. Então, sentir-se responsável é um sentimento que nos dá esperança. Então, quando você vai atender uma pessoa que está passando pela situação de suicídio, você propõe a ela que ela se responsabilize de forma tranquila por alguém.
Então essa responsabilização para ela vai dar um consolo, porque é da natureza humana estarmos juntos uns com os outros. A gente não pode ficar largado sozinho por aí. Um exemplo mais claro disso, né, é quando um jovem colombiano ele foi morar no Japão, e no Japão ele se deparou com um companheiro de trabalho e cometeu suicídio na frente dele, e aquilo chocou muito esse jovem, e aí ele falou assim, nossa, eu não posso ficar indiferente. Aí as outras pessoas no Japão, não, mas isso é normal, não, eu não posso ficar indiferente. Então ele criou um programa que dizia assim, olha, antes de se matar, conheça a Colômbia. E aí o que ele fazia? Ele fazia uma excursão com esses japoneses até a Colômbia e levavam para uma vila muito pobre, mas muito bem organizada, em que eles eram muito felizes. Então essa felicidade que eles viviam em cooperativa e todos trabalhavam, todos eram felizes, os japoneses iam lá, observavam aquilo e começavam a se responsabilizar em ajudar aquela comunidade. E quando eles se responsabilizavam, é como se desse um solo para eles trabalharem. É como se desse um chão para eles pisarem. E aí eles nunca mais pensaram em suicídio. Então isso foi até um documentário que saiu na TV, mostrando essas incursões, essas excursões do Japão para a Colômbia. Por quê? Porque o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. A gente precisa de um aos outros. Então, a pessoa que acalenta o suicídio, ela está só. Ela precisa ser consolada. Ou seja, ela precisa de um solo e de uma responsabilidade. E é isso que fala o Evangelho, bem no início lá, não é? Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Consolados. Né? Então, é uma forma de nós entendermos a valorização da vida e o suicídio, dando a essas pessoas a responsabilidade de olhar para alguém e de não ser indiferente à dor do outro. E não é com palavras, não é com explicações científicas que nós vamos atingir o coração dessas pessoas, não é com a consolação mesmo. É de coração para coração, é dando esse chão que a pessoa precisa para se responsabilizar com as mínimas coisas da vida, quer seja se responsabilizar até com a planta, com um pequeno animal, se a pessoa gosta de animal, se a pessoa gosta de planta, que ela se responsabilize por essa planta, um dia de cada vez, e aí quando passar o tempo ela vai ver, já esqueceu essa ideia do suicídio e já tem uma esperança dentro do seu coração, porque ela foi consolada, e ela foi consolada através dessa responsabilização que Deus, que Jesus espera de cada um de nós. Então, é uma grande alegria, mais uma vez, estar com vocês aqui, né? Nós estamos encerrando, estou vendo que a Cristina está aqui conosco, também lá de Porto União, uma alegria muito grande poder contar com a sua presença aqui, e dizer que nós iniciamos o setembro, né? O Setembro Amarelo, então todas as palestras, todas as temáticas desse mês terão um tema voltado para a valorização da vida. Tá? E também estamos trabalhando para o retorno presencial das atividades em outubro. Tá bom? Então nós já estamos começando a divulgar esse nosso retorno. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos. Querido Mestre Jesus, em Teu nome, em nome de Bezerra de Menezes, o nosso patrono, em nome dos Espíritos bons e amigos que conosco se encontram nesse instante, te rogamos o amparo e a proteção para cada um de nós. E para o nosso mês dedicado à valorização da vida, que todos nós possamos espalhar a semente da esperança, da consolação, espalhar a semente do amor de Deus junto a cada um de nós. E que nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados por este hálito divino que nos envolve, que nos promove e nos dá paz. Que possamos vencer cada dificuldade, que possamos vencer cada luta, sempre com o pensamento voltado ao Cristo, com o pensamento reto, voltado à nossa proposta de evolução espiritual. E desta forma, Mestre Jesus, em Teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que
pedimos a permissão para darmos por encerrada o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite, obrigado. Né? Boa noite, Cris, boa noite, Alda, Pita também conosco, né? E todos que participaram. Tá? Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Uma boa noite, uma ótima semana.